O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra é sua herdeira de fazendeiro. Eduardo Mendes era o tipo de homem que andava pelas ruas como se o mundo fosse seu. Com seu terno impecável e um relógio caro que ostentava mais do que marcava horas, ele não via as dificuldades da sociedade. Para ele, a vida era um jogo onde os vencedores tinham dinheiro e os perdedores, bem, eram apenas sombras em seu caminho. O dia começara comum, mas ao abrir as portas de sua mansão, ele se deparou com a última coisa que esperaria: uma garotinha de 9 anos, com olhos grandes e cheios de esperança, segurando um pedaço de papel que dizia: "Por favor, tenha um irmão doente." Sofia, com seu cabelo encaracolado e roupas esfarrapadas, parecia uma pequena guerreira. Ela não se intimidou diante da imensidão da mansão que se estendia à sua frente. Enquanto isso, Eduardo apenas levantou a sobrancelha, surpreso por ver alguém ali fora da sua perspectiva limitada de riqueza. Quem é essa menina? Não só com comida, mas organizou também uma consulta médica para Pedro, o irmão gravemente doente. Com cada gesto, algo novo despertava dentro dele. Ele passou a visitar as crianças com frequência, trazendo não só mantimentos, mas calor humano, risadas e algo que ele pensou ter perdido para sempre: conexão. Conversas se transformaram em laços, e Eduardo encontrou em Sofia e Pedro o que poderia ser uma nova família. Ele começou a lembrar do tempo em que, ainda menino, tinha amor ao seu redor, antes que as coisas mudassem. Mas aquela paz era efêmera. O bruxo da sua vida, o tio biológico que havia desaparecido anos atrás, ressurgiu com a pretensão de reivindicar a guarda das crianças. Ao ouvi-lo, Eduardo sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? Como ele ousava aparecer agora, como um espectro do passado? A antiga ferida se reabriu, revelando memórias de traição e deslealdade. Eduardo não só tinha que lutar por Sofia e Pedro, mas também enfrentava um dilema emocional que... Os rostos das crianças começaram a ficar mais claros em sua mente. O amor que ele sentia por elas crescia, mas o peso de seu passado era esmagador. O que começou como um simples gesto de bondade se transformou em um labirinto de conflito emocional. Eduardo se viu diante de uma pergunta aterradora. Poderia sua proposta de adoção realmente curar seu passado, ou estava apenas tentando preencher um vazio que nunca iria embora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa como. Eduardo Mendes. Uma voz grave ecoou do outro lado, fazendo seu estômago revirar. Eu sou Ivan. Precisamos conversar sobre Sofia e Pedro. O nome da menina fez seu coração parar por um instante. Ivan, ele se lembrava desse nome. O tio, a sombra do passado que ele havia tentado enterrar. O que você quer? Eduardo respondeu, tentando manter a calma. Não é aqui que devemos discutir isso. Encontre-me no parque, às 3. É sobre o que é certo e o que não é, disse Ivan antes de desligar, deixando um nó na garganta de Eduardo. O que poderia ser tão urgente? Ele sabia que devia ter medo, mas havia uma mistura de confusão e expectativa que o levou a ir. Quando chegou ao parque, a atmosfera estava carregada.
Pessoas caminhavam, crianças brincavam, mas a mente de Eduardo estava paralisada apenas na expectativa de enfrentar seu tio. Ele finalmente avistou Ivan, com sua expressão fechada, cabelos grisalhos e olhos frios. As palavras falharam ao se encontrarem. Ambos apenas se encararam, o passado e o presente colidindo em um momento. Você não sabe a verdade, começou Ivan, seus olhos intensamente fixos em Eduardo. Sofia e Pedro não são apenas crianças, eles são herdeiros de um império. A frase soou como um tiro no peito de Eduardo. Ele só conseguia pensar em Sofia, com sua doçura e esperança. Imposto a você, eu sei, mas é mais complexo do que parece. Eduardo piscou, sem compreender. Como assim? Sua voz falhou, algo no estômago se contorcendo de forma insuportável. Ivan continuou. O seu pai, ele deixou uma fortuna para a família. E Sofia, ela é a única da linhagem direta. O que isso faz de você? Um silêncio pesado se seguiu, enquanto a realidade parecia girar em torno deles. Herdeiros? O que ele tinha a ver com isso? Você está mentindo. Sofia é apenas uma garotinha frágil, recriminou Eduardo desesperado. Você acha que apenas porque você a acolheu, ela se tornou sua? Ivan desafiou com um sorriso sombrio. É mais complicado. O que eu sei pode destruir você. E então, antes que Eduardo pudesse processar a avalanche de informações, um grito ecoou. Sofia! Era Pedro, correndo desesperado. Ele passou por Eduardo e Ivan, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sumiu. O pânico tomou conta instantaneamente. Eduardo virou-se, coração acelerado. O que aconteceu? Onde esteve? Pedro chorava, balbuciando que Sofia tinha ido buscar água, mas nunca voltara. Um frio gélido percorreu a espinha de Eduardo. Ele se lembrou da menininha, forte que havia sido, disposta a lutar. E agora ela estava em perigo. Ivan rapidamente procurou em volta, mas uma expressão maligna piscou em seus olhos. Só espero que você consiga encontrá-la antes que a verdade chegue até você, Eduardo. As palavras soaram como uma maldição. A terra sob os pés de Eduardo parecia desmoronar. Que verdade? O que ele tinha de descobrir? Com Pedro ao seu lado, partiu em busca de Sofia, cada passo carregado de medo e desespero. O que mais Ivan estava escondendo? E o que aquilo significava para o futuro que ele havia começado a construir? A escuridão se aproximava, mas uma coisa era certa: ele não ia desistir. O amor que sentia por Sofia e Pedro agora se misturava com uma nova urgência. Precisava fazer algo. Ou a vida dessas crianças poderia ser virada de cabeça para baixo, com verdades devastadoras que estavam apenas começando a emergir. Eduardo estava em choque. Cada batida do coração ecoava como um alerta dentro dele enquanto se vira para Pedro, que estava em lágrimas. O menino balbuciava, ansioso. Ela não voltou. O que vamos fazer, Edu? O desespero na voz de Pedro fazia a respiração de Eduardo acelerar. Ele sabia que precisava agir, mas a sensação de impotência se espalhava como fogo em seu peito. Vamos encontrá-la, Pedro, disse, tentando transmitir um pouco de segurança. Os dois correram para o local onde Sofia havia entrado. O parque agora parecia um labirinto de incerteza. A luz do sol começava a se esconder, as sombras crescendo em um pesadelo ao redor deles. Cada canto, cada arbusto, parece. Sofia! Eduardo gritou, mas a única resposta era o eco da sua própria voz. A tensão aumentava a cada momento de silêncio. Então, um barulho nas proximidades chamou a atenção dele. Algo mais adiante. Eles avançaram, a pulsação no peito o guiava. De repente,
Algo chamou a atenção de Eduardo. Uma figura ao fundo, um homem encapuzado, estava se afastando, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa. "Ei, você!" gritou. Mas o homem se virou e correu. Eduardo não hesitou. Pegou a mão de Pedro e correram atrás. Na corrida desenfreada, o corpo de Eduardo respondia apenas ao instinto, mais rápido que o raciocínio. O homem virou em uma rua estreita, e eles o seguiram. Eduardo sentia que havia algo oportuno naquele encontro, algo importante, que não podia perdê-lo. Mas então, antes que ele pudesse alcançá-lo, o homem parou, entregando uma carta que atirou na direção de Eduardo. A folha dançava no ar antes de aterrissar aos seus pés. "Pegue!" ele gritou, mas o homem desapareceu na escuridão de uma esquina. Com a respiração pesada, Eduardo pegou a carta e, ao abri-la, suas mãos começaram a tremer. As palavras foram como uma facada. "Você está mais perto da verdade do que imagina. Sofia e Pedro não são quem você pensa que são. Eles são a chave para a fortuna que você nunca buscou, mas a verdade é mais sombria." Eduardo ficou paralisado. A realidade do que estava lendo começou a desmoronar sua recém-construída firmeza. Ele olhou para Pedro, que esperava ansiosamente uma explicação. "O que foi, Edu?" perguntou o menino preocupado. Eduardo olhou para a carta novamente. Não sei, murmurou. O que significava? Como a criança que ele cuidava, a garotinha forte e cheia de esperança, tinha qualquer ligação com tudo isso? O peso do segredo começou a esmagá-lo. Então algo estalou alto na escuridão. Um grito cortou o ar. Um som que fez o coração de Eduardo parar. Era Sofia. Ele uivou. "Sofia!" Apanhou Pedro pela mão e correram na direção do som. O pânico impelia, mas uma parte dele estava paralisada pela incerteza. Quando chegaram à fonte do grito, encontraram Sofia em pé, assustada, mas não sozinha. Ao lado dela estava Ivan, o tio, com um olhar que misturava satisfação e malícia. "Eu avisei, Eduardo. A verdade sempre aparece. O que você vai fazer agora?" disse Ivan, com um sorriso que fazia o sangue de Eduardo ferver. Neste ponto, Eduardo realmente não sabia o que pensar. Sua mente estava confusa, o coração batia com força. A ameaçadora verdade da carta ainda ecoava em seus ouvidos. "O que você quer dizer com isso? O que você fez com Sofia?" "Só a trouxe de volta. Ela tem muito a te dizer", respondeu Ivan elegantemente. A situação girou em torno dele. Sofia fez uma pausa e os olhos dela brilharam com lágrimas. "Desculpe, Edu. Tem coisas que você precisa saber. Eu não sou só uma garotinha." Eduardo mal conseguiu compreender. "O que você está dizendo?" O chão parecia se abrir sob seus pés. O peso do mundo estava Era a reviravolta que ele nunca imaginou. Eu sou a herdeira." As palavras dela rasgaram a atmosfera. Um silêncio pesado se seguiu. As verdades enterradas ameaçavam a superfície. Eduardo se sentiu perdido, preso entre as memórias que havia construído e essa nova realidade insuportável. Ele não tinha certeza sobre nada mais. "Como você pode ser?" tentou perguntar, mas as palavras falharam. O que significava tudo isso? A vida que ele pensou ter construído? Os laços atrás deles? A noite crescia. E o futuro, agora nebuloso, estava prestes a desabar. Eduardo ficou paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, confundindo-o. "Eu sou a herdeira." Cada sílaba parecia um soco no estômago,
e um silêncio angustiante se instalou. Ivan, com aquele sorriso sinistro, parecia se divertir com o caos que acabara de gerar. O que você está querendo dizer, Sofia? Isso não pode ser verdade. Eduardo exclamou, a voz tremendo. Pedro, ao seu lado, olhava entre eles, a confusão desenhada em seu pequeno rosto. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão. Edu, o que está acontecendo? Você precisa entender, Edu. Eu não sabia de tudo isso antes. Sofia tentou explicar, seu olhar pedindo ajuda. Mas o desespero tomou conta de Eduardo. Ele queria acreditar na menininha, que havia acolhido. Mas cada palavra saía com a fragilidade de uma taça quebrada. Não faz sentido, gritou ele, sem saber como lidar com tudo aquilo. O mundo parecia desmoronar e os ecos das revelações começaram a distorcer. Ivan se aproximou, malévolo. Na verdade, não apenas Sofia é uma herdeira, você também é. Eduardo franziu a testa. Do que você está falando? Ivan deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. Seu pai e sua mãe, eles não eram quem você pensa. Havia negócios, heranças, segredos que você nunca soube. Ao acolher Sofia e Pedro, você não só abriu seu coração, mas também seu lado da linhagem. Eduardo ficou em choque. Isso é uma loucura. Se eles são herdeiros, isso muda tudo. O pânico tomou conta dele. Aquela era uma revelação que jogava em uma balança não apenas o que ele sentia pelas crianças, mas toda a sua própria vida. O que mais Ivan escondia? Sofia, com os olhos vermelhos de tristeza, falou: Edu, só quero que você saiba que eu te amo como pai, mas precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. As palavras dela eram um acento em meio ao turbilhão, mas o medo do que poderia vir ainda pairava sobre eles. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar. Algo pesado caindo, seguido por gritos à distância. Cuidado! Gritou alguém. Eduardo virou-se, coração na boca. Uma explosão, uma lufada de ar quente e gritos misturados. A fumaça começou a invadir o parque. Vai, precisamos sair daqui! Ivan gritou, puxando Sofia e Pedro. Eduardo hesitou, confuso entre a urgência do momento e as verdades que desabavam ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, a mão de Ivan se fechou em seu pulso. Você não acha que é coincidência? Você ouviu bem, não ouviu? Essa verdade pode destruir você, Eduardo. Destruir? Você está dizendo que tudo isso é... Antes que ele pudesse completar, um estrondo ensurdecedor aconteceu. A terra tremeu sob seus pés, e um grito cortou o ar. Eduardo! Era a voz de um homem. Não era Ivan nem Pedro. Eduardo se virou e seu coração parou. Um homem vestido de preto avançava em sua direção. Um rosto que ele conheceu. Papai? Murmurou, enquanto os olhos se arregalavam em choque. Era seu pai, o mesmo que acreditava estar morto. Você pensou que se livraria de mim tão facilmente? A voz de Ivan, agora cheia de ódio, ecoou à sua volta. A verdade nunca morre. Eduardo ficou paralisado, seu passado diante dele, e com isso todas as promessas de um futuro se desfazendo. Diante de seu pai, a verdade que ele conhecia se desmanchava. Isso mudaria tudo. Ele se virou para Sofia e Pedro, ambos olhando com assombro. O que você fez, Edu? O que está acontecendo? O mundo dele se tornava uma tempestade de incertezas. E ali, no meio da fumaça e do caos, a única certeza era que nada seria como antes. O que Eduardo faria agora? As revelações não apenas ameaçavam seu novo lar, mas também a própria natureza de quem ele era.
E Pedro, ao seu lado, apanhou a mão de Sofia, murchando. O que mais poderia acontecer? A incerteza do momento pairava. O que seu pai queria? O que o futuro guardava para todos eles? A única certeza era a urgência apressada do momento e como tudo poderia desmoronar a qualquer instante. Eduardo ficou paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, confundindo-o. Eu sou a herdeira. Cada sílaba parecia um soco no estômago, e um silêncio angustiante se instalou. Ivan, com aquele sorriso sinistro, parecia se divertir com o caos que acabara de gerar. O que você está querendo dizer, Sofia? Isso não pode ser verdade, Eduardo exclamou, a voz tremendo. Pedro, ao seu lado, olhava entre eles, a confusão desenhada em seu pequeno rosto. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão. Edu, o que está acontecendo? Você precisa entender, Edu. Eu não sabia de tudo isso antes. Sofia tentou explicar, seu olhar pedindo ajuda, mas o desespero tomou conta de Eduardo. Ele queria acreditar na menininha que havia acolhido, mas cada palavra saía com a fragilidade de uma taça quebrada. Não faz sentido, gritou ele, sem saber como lidar com tudo aquilo. O mundo parecia desmoronar, e os ecos das revelações começaram a distorcer. Ivan se aproximou, malévolo. Não apenas Sofia é uma herdeira. Você também é. Eduardo franziu a testa. Do que você está falando? Ivan deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. Seu pai e sua mãe, eles não eram quem você pensa. Havia negócios, heranças, segredos que você nunca soube. Ao acolher Sofia e Pedro, você não só abriu seu coração, mas também seu lado da linhagem. Eduardo ficou em choque. Isso é uma loucura. Se eles são herdeiros, isso muda tudo. O pânico tomou conta dele. Aquela era uma revelação que jogava em uma balança não apenas o que ele sentia pelas crianças, mas toda a sua própria vida. O que mais Ivan escondia? Sofia, com os olhos vermelhos de tristeza, falou. Edu, só quero que você saiba que eu te amo como pai, mas precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. As palavras dela eram um acento em meio ao turbilhão, mas o medo do que poderia vir ainda pairava sobre eles. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar. Algo pesado caindo, seguido por gritos à distância. Cuidado! Gritou alguém. Eduardo virou-se, coração na boca. Uma explosão, uma lufada de ar quente e gritos misturados. A fumaça começou a invadir o parque. Vai, precisamos sair daqui! Ivan gritou, puxando Sofia e Pedro. Eduardo hesitou, confuso entre a urgência do momento e as verdades que desabavam ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, a mão de Ivan se fechou em seu pulso. Você não acha que é coincidência? Você ouviu bem, não ouviu? Essa verdade pode destruir você, Eduardo. Destruir? Você está dizendo que tudo isso é... Antes que ele pudesse completar, um estrondo ensurdecedor aconteceu. A terra tremeu sob seus pés. E um grito cortou o ar. Eduardo! Era a voz de um homem. Não era Ivan, nem Pedro. Eduardo se virou, e seu coração parou. Um homem vestido de preto avançava em sua direção. Um rosto que ele conheceu. Papai, murmurou, enquanto os olhos se arregalavam em choque. Era seu pai, o mesmo que acreditava estar morto. Você pensou que se livraria de mim tão facilmente? A voz de Ivan, agora cheia de ódio, ecoou à sua volta. A verdade nunca morre. Eduardo ficou paralisado, seu passado diante dele, e com isso, todas as promessas de um futuro se desfazendo. Diante de seu pai, a verdade que ele conhecia se desmanchava. Ele se virou para Sofia e Pedro, ambos olhando com assombro. O que você fez, Edu? O que está acontecendo? O mundo dele se tornava uma tempestade de incertezas. E ali,
No meio da fumaça e do caos, a única certeza era que nada seria como antes. Então, em meio a tudo, uma revelação que ninguém esperava. O homem que Eduardo chamou de pai não era seu pai de verdade. Era uma armadilha, uma mentira criada por Ivan, uma máscara que ocultava o verdadeiro inimigo. Eduardo, eu sou seu tio, o homem informou com um olhar sombrio. O que você pensou que era sua família foi uma construção, algo para te manter longe da verdade. A explosão à distância parecia um eco das palavras, que mais uma vez desmoronavam tudo ao seu redor. O céu ficou escuro. Avião em sua mente. Tio, isso não faz sentido. O que você quer dizer? A confusão dominava seu ser. Precisamos ir, Ivan disse, a voz tensa. A verdade que você não conhece pode destruir todos nós. Destruir o quê? Pedro conseguiu perguntar. Sua voz pequena em meio ao caos. O segredo sobre o legado familiar. O homem respondeu. E você, Sofia, é o elo mais forte. E Eduardo, você faz parte disso mais do que imagina. Eduardo olhou para Sofia, seu coração partido. Você sabia de tudo isso? As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela balançava a cabeça. Não, eu não sabia. Mas agora entendemos que precisamos da verdade. A cidade começou a tremer com uma nova explosão, a fumaça engolindo tudo ao redor. E uma sombra se movia, algo que estava muito além da compreensão deles. Precisamos nos unir, ou a verdade nos consumirá. O pai tio disse com um olhar poderoso. E enquanto as chamas se aproximavam, o mundo de Eduardo e das crianças mudava diante de seus olhos. O que eles iriam fazer? A linha entre verdade e mentira se tornava invisível, e a expectativa carregava o peso de uma nova realidade que ainda não conseguiam enxergar. Enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Eduardo estava paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, confundindo-o. Eu sou a herdeira. Cada sílaba parecia um soco no estômago, e um silêncio angustiante se instalou. Ivan, com aquele sorriso sinistro, parecia se divertir com o caos que acabara de gerar. O que você está querendo dizer, Sofia? Isso não pode ser verdade, Eduardo exclamou, a voz tremendo. Pedro, ao seu lado, olhava entre eles a confusão desenhada em seu pequeno rosto. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas sentia tensão. Edu, o que está acontecendo? Você precisa entender, Edu. Eu não sabia de tudo isso antes. Sofia tentou explicar, seu olhar pedindo ajuda, mas o desespero tomou conta de Eduardo. Acreditar na menininha que havia acolhido, mas cada palavra saía com a fragilidade de uma taça quebrada. Não faz sentido, gritou ele, sem saber como lidar com tudo aquilo. O mundo parecia desmoronar e os ecos das revelações começaram a distorcer. Ivan se aproximou, malévolo. Na verdade, não apenas Sofia é uma herdeira. Você também é. Eduardo franziu a testa. Do que você está falando? Ivan deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. Seu pai e sua mãe, eles não eram quem você pensa. Havia negócios, heranças, segredos que você nunca soube. Ao acolher Sofia e Pedro, você não só abriu seu coração, mas também seu lado da linhagem. Eduardo ficou em choque. Isso é uma loucura. Se eles são herdeiros, isso muda tudo. O pânico tomou conta dele. Aquela era uma revelação que jogava em uma balança não apenas o que ele sentia pelas crianças, mas toda a sua própria vida. O que mais Ivan escondia? Sofia, com os olhos vermelhos de tristeza, falou: Edu, só quero que você saiba que te amo como pai. Mas precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. As palavras dela eram um acento em meio ao turbilhão.
mas o medo do que poderia vir ainda pairava sobre eles. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar. Algo pesado caindo, seguido por gritos à distância. "Cuidado!" gritou alguém. Eduardo virou-se, coração na boca. Uma explosão. Uma lufada de ar quente e gritos misturados. A fumaça começou a invadir o parque. "Vai! Precisamos sair daqui!" Ivan gritou, puxando Sofia e Pedro. Eduardo hesitou, confuso entre a urgência do momento e as verdades que desabavam ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, a mão de Ivan se fechou em seu pulso. "Você não acha que é coincidência? Você ouviu bem, não ouviu? Essa verdade pode destruir você, Eduardo." "Destruir? Você está dizendo que tudo isso é?" Antes que ele pudesse completar, um estrondo ensurdecedor aconteceu. A terra tremeu sob seus pés. E um grito cortou o ar. "Eduardo!" Era a voz de um homem. Não era Ivan, nem Pedro. Eduardo se virou e seu coração parou. Um homem vestido de preto avançava em sua direção. Um rosto que ele conheceu. "Papai", murmurou, enquanto os olhos se arregalavam em choque. Era seu pai, o mesmo que acreditava estar morto. "Você pensou que se livraria de mim tão facilmente?" A voz de Ivan, agora cheia de ódio, ecoou à sua volta. "A verdade nunca morre." Eduardo ficou paralisado, seu passado diante dele. E com isso, todas as promessas de um futuro se desmanchando. Diante de seu pai, a verdade que ele conhecia se desmanchava. Ele se virou para Sofia e Pedro, ambos olhando com assombro. "O que você fez, Edu? O que está acontecendo?" O mundo dele se tornava uma tempestade de incertezas. E ali, no meio da fumaça e do caos, a única certeza era que nada seria como antes. Então, em meio a tudo isso, algo inesperado. O homem que Eduardo chamou de pai levantou as mãos, mostrando um pedaço de papel amarelado. "Eu tenho provas, vídeos. Você precisa ver isso." Ele olhou para Eduardo com uma mistura de urgência e desespero. "Não sou o inimigo. Não posso deixar que eles façam isso com você." Antes que Eduardo pudesse responder, a fumaça se adensou, fazendo todos se agacharem. E então um tiro atravessou a confusão. O som do disparo reverberou e um grito sufocado surgiu. Pedro caiu, um corpo se contorcendo no chão. O momento se arrastou. A mente de Eduardo ficou em branco. Ele se lançou para o lado do menino. "Pedro, não!" Sua voz saiu como um lamento, enquanto a cena se tornava um pesadelo. A visão de sangue se espalhando pelo chão fez seu mundo cair. Ele girou em direção ao pai, que agora parecia uma sombra envolta em caos. "Sofia, se afaste dele!" gritou Ivan, sua voz cheia de pânico. O olhar de Eduardo estava fixo em Pedro, apavorado com a possibilidade de estar perdendo o garoto. A multidão em volta começou a gritar, correr. A cena estava prestes a sair de controle. E o homem que dizia ser seu pai permaneceu ali, parado. Um olhar vazio de desespero, enquanto tudo ao redor dele se desmoronava. Mas as palavras que ele havia falado antes começaram a ressoar na mente de Eduardo. "Eu tenho provas." Eduardo olhou para ele, a angústia transformando-se em uma nova determinação. "O que você sabe, pai?" A fumaça encobria tudo. Ele precisava saber. Ele se levantou, ignorando a gelidez da situação. Um redemoinho de emoções o cercava, e se a verdade fosse ainda mais sombria do que imaginava? Qual era o segredo que poderia dividir tudo? A única certeza que Eduardo tinha agora era que a verdade estaria ao seu alcance. E isso poderia salvar ou destruir todos eles. Eduardo estava paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente,
confundindo-o. Eu sou a herdeira. Cada sílaba parecia um soco no estômago, e um silêncio angustiante se instalou. Ivan, com aquele sorriso sinistro, parecia se divertir com o caos que acabara de gerar. O que você está querendo dizer, Sofia? Isso não pode ser verdade! Eduardo exclamou, a voz tremendo. Pedro, ao seu lado, olhava entre eles, a confusão desenhada em seu pequeno rosto. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão. Edu, o que está acontecendo? Você precisa entender, Edu. Eu não sabia de tudo isso antes. Sofia tentou explicar, seu olhar pedindo ajuda. Mas o desespero tomou conta de Eduardo. Ele queria acreditar na menininha que havia acolhido, mas cada palavra saía com a fragilidade de uma taça quebrada. Não faz sentido, gritou ele, sem saber como lidar com tudo aquilo. O mundo parecia desmoronar, e os ecos das revelações começaram a distorcer. Ivan se aproximou malévolo. Na verdade, não apenas Sofia é uma herdeira, você também é. Eduardo franziu a testa. Do que você está falando? Ivan deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. Seu pai e sua mãe, eles não eram quem você pensa. Havia negócios, heranças, segredos que você nunca soube. Ao acolher Sofia e Pedro, você não só abriu seu coração, mas também seu lado da linhagem. Eduardo ficou em choque. Isso é uma loucura. Se eles são herdeiros, isso muda tudo. O pânico tomou conta dele. Aquela era uma revelação que jogava em uma balança não apenas o que ele sentia pelas crianças, mas toda a sua própria vida. O que mais Ivan escondia? Sofia, com os olhos vermelhos de tristeza, falou: Edu, só quero que você saiba que eu te amo como pai. Mas precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. As palavras dela eram um acento em meio ao turbilhão, mas o medo do que poderia vir ainda pairava sobre eles. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar. Algo pesado caindo, seguido por gritos à distância. Cuidado! Gritou alguém. Eduardo virou-se, coração na boca. Uma explosão, uma lufada de ar quente e gritos misturados. A fumaça começou a invadir o parque. Vai, precisamos sair daqui! Ivan gritou, puxando Sofia e Pedro. Eduardo hesitou, confuso entre a urgência do momento e as verdades que desabavam ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, a mão de Ivan se fechou em seu pulso. Você não acha que é coincidência? Você ouviu bem, não ouviu? Essa verdade pode destruir você, Eduardo. Destruir? Você está dizendo que tudo isso é... Antes que ele pudesse completar, um estrondo ensurdecedor aconteceu. A terra tremeu sob seus pés, e um grito cortou o ar. Eduardo! Era a voz de um homem. Não era Ivan, nem Pedro. Eduardo se virou, e seu coração parou. Um homem vestido de preto avançava em sua direção. Um rosto que ele conheceu. Papai! Murmurou, enquanto os olhos se arregalavam em choque. Era seu pai, o mesmo que acreditava estar morto. Você pensou que se livraria de mim tão facilmente? A voz de Ivan, agora cheia de ódio, ecoou à sua volta. A verdade nunca morre. Eduardo ficou paralisado, seu passado diante dele, e com isso, todas as promessas de um futuro se desmanchando. Diante de seu pai, a verdade que ele conhecia se desmanchava. Ele se virou para Sofia e Pedro, ambos olhando com assombro. O que você fez, Edu? O que está acontecendo? O mundo dele se tornava uma tempestade de incertezas. E ali, no meio da fumaça e do caos, a única certeza era que nada seria como antes. Eu lutei para te proteger, disse o homem, e seu olhar era sombrio. Mas agora não tenho escolha. Antes que Eduardo pudesse responder, Ivan avançou, seu rosto torcido em desdém.
Você realmente acha que essa foi uma proteção? Você sempre esteve no caminho. Seus olhos brilhavam de um fervor que Eduardo nunca tinha visto. E, de repente, tudo aconteceu tão rapidamente. A multidão começou a gritar, e a fumaça se tornou densa. Pedro! Gritou Sofia, correndo para o irmão enquanto a confusão aumentava ao seu redor. Mas Eduardo estava focado em seu pai. O que você está dizendo? As palavras mancharam o ar, uma revelação devastadora. Escute, Eduardo. O que você pensa que é verdade pode não ser. Ivan, ele não está mentindo completamente. Você e Sofia são mais do que apenas herdeiros. Seu verdadeiro legado é muito mais perigoso do que eu te deixei acreditar. Eduardo se sentiu tonto. Perigoso? O que você quer dizer com isso? E então, um brilho intenso na mão de seu pai chamou sua atenção. Era um objeto de ouro, algo que Eduardo reconheceu. Um medalhão que sua mãe costumava usar. A história que você conhece? Ela se lembrou. Nossa família está ligada a algo sobrenatural. Nós não somos só pessoas comuns, Eduardo. Somos parte de algo maior. A revelação era um golpe. Sobrenatural? Como assim? O que está acontecendo? Então, como se o universo tivesse ouvido sua angústia, um grito cortante ecoou. Na direção de onde o homem encapuzado tinha ido, uma figura feminina surgiu da fumaça. Com olhos resplandecentes que pareciam cruzar dimensões, ela falou com uma voz que parecia ecoar no tempo. Chegou a hora de você decidir a que lado pertence, Eduardo. Os rostos de Sofia e Pedro mudaram, a expressão de medo pura e inconfundível. O coração de Eduardo disparou e, em um instante, seu mundo se dividiu. A verdade está prestes a se revelar. A mulher sussurrou, seus olhos refletindo uma luz etérea, e enquanto as sombras se aproximavam, Eduardo percebeu que o verdadeiro conflito não era apenas sobre herança ou família. Era sobre um poder que ameaçava não só o presente, mas a própria essência de quem eles eram. O que ele escolheria, e no fundo, quem ele realmente era. Enquanto a dúvida crescia, as consequências daquele dia começavam a se desenhar como um destino sombrio e inevitável. Eduardo estava paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, confundindo-o. Eu sou a herdeira. Cada sílaba parecia um soco no estômago, e um silêncio angustiante se instalou. Ivan, com aquele sorriso sinistro, parecia se divertir com o caos que acabara de gerar. O que você está querendo dizer, Sofia? Isso não pode ser verdade! Eduardo exclamou, a voz tremendo. Pedro, ao seu lado, olhava entre eles, a confusão desenhada em seu pequeno rosto. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão. Edu, o que está acontecendo? Você precisa entender, Edu. Eu não sabia de tudo isso antes. Sofia tentou explicar, seu olhar pedindo ajuda. Mas o desespero tomou conta de Eduardo. Ele queria acreditar na menininha que havia acolhido, mas cada palavra saía com a fragilidade de uma taça quebrada. Não faz sentido, gritou ele, sem saber como lidar com tudo aquilo. O mundo parecia desmoronar, e os ecos das revelações começaram a distorcer. Ivan se aproximou, malévolo. Não apenas Sofia é uma herdeira. Você também é. Eduardo franziu a testa. Do que você está falando? Ivan deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. Seu pai e sua mãe, eles não eram quem você pensa. Havia negócios, heranças, segredos que você nunca soube. Ao acolher Sofia e Pedro, você não só abriu seu coração, mas também seu lado da linhagem. Eduardo ficou em choque. Isto é uma loucura. Se eles são herdeiros, isso muda tudo.
O pânico tomou conta dele. Aquela era uma revelação que jogava em uma balança não apenas o que ele sentia pelas crianças, mas toda a sua própria vida. O que mais Ivan escondia? Sofia, com os olhos vermelhos de tristeza, falou: Edu, só quero que você saiba que eu te amo como pai, mas precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. As palavras dela eram um acento em meio ao turbilhão, mas o medo do que poderia vir ainda pairava sobre eles. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar. Algo pesado caindo, seguido por gritos à distância. Cuidado! Gritou alguém. Eduardo virou-se, coração na boca. Uma explosão, uma lufada de ar quente e gritos misturados. A fumaça começou a invadir o parque. Vai, precisamos sair daqui! Ivan gritou, puxando Sofia e Pedro. Eduardo hesitou, confuso entre a urgência do momento e as verdades que desabavam ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, a mão de Ivan se fechou em seu pulso. Você não acha que é coincidência? Você ouviu bem, não ouviu? Essa verdade pode destruir você, Eduardo. Destruir? Você está dizendo que tudo isso é? Antes que ele pudesse completar, um estrondo ensurdecedor aconteceu. A terra tremeu sob seus pés, e um grito cortou o ar. Eduardo! Era a voz de um homem. Não era Ivan, nem Pedro. Eduardo se virou, e seu coração parou. O homem vestido de preto avançava em sua direção, um rosto que ele conheceu. Papai! Murmurou, enquanto os olhos se arregalavam em choque. Era seu pai, o mesmo que acreditava estar morto. Você pensou que se livraria de mim tão facilmente? A voz de Ivan, agora cheia de ódio, ecoou à sua volta. A verdade nunca morre. Eduardo ficou paralisado, seu passado diante dele, e com isso, todas as promessas de um futuro se desmanchando. Diante de seu pai, a verdade que ele conhecia se desmanchava. Ele se virou para Sofia e Pedro, ambos olhando com assombro. O que você fez, Edu? O que está acontecendo? O mundo dele se tornava uma tempestade de incertezas. E ali, no meio da fumaça e do caos, a única certeza era que nada seria como antes. Você precisa entender, Eduardo, disse seu pai, com um olhar angustiado. Não sou o que você pensa. E tão recente se pergunta. Um vínculo? Que porra é essa? A cada frase, mais perdido ele se sentia. A confusão girava em sua mente. Você nunca esteve morto, então por que me deixou acreditar nisso? A dor emanava do seu peito e se misturava ao desespero. Porque você precisava de proteção. O verdadeiro legado que carregamos é mais perigoso do que você imagina. Sua voz soou, como se trouxesse um peso há muito esquecido. E a ligação de Sofia e Pedro com isso é o que atrai todos esses inimigos. Eles não estão apenas ameaçando vocês. Eu também sou alvo. Nesse instante, uma mulher surgiu da fumaça. Uma figura familiar, mas distorcida, como um fantasma perdido. Mãe? A incredulidade se misturou à dor. Era ela, mas algo estava errado. Suas feições pareciam mais jovens, mais vivas. Edu, eu não posso ficar aqui muito tempo, ela disse, a voz à beira da explosão enquanto seu olhar enrijecia. O que estava acontecendo? Essa era sua mãe, mas não parecia se encaixar na imagem que ele tinha dela. Você não pode ficar por quê? Ela se aproximou, o olhar preocupado. Porque se você não decidir logo, será tarde demais. Eles estão vindo. A desespero se apoderou dele. Ele sentiu a pressão crescendo, como se uma onda de calor se aproximasse. Ivan ameaçou, gesticulando de forma dramática. Você não sabe o que está fazendo, Eduardo. Juntar-se a eles é um erro. Antes que ele pudesse entender, os olhos de Sofia se fecham de repente,
enquanto ela desabava em um silêncio sem fim. Sofia! As palavras escaparam como um sussurro desesperado. O que havia ocorrido? Eduardo olhou fixamente para a cena, sentindo que a verdade estava prestes a se desvelar de uma forma ainda mais angustiante. E no meio do caos, o mistério se intensificou. Uma sombra se projetou, e uma voz, primeiro suave, depois em um grito, atravessou a escuridão. Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. O que estava em jogo agora? O que a verdade significava? E que laços irromperiam se não tomassem cuidado? O medo se instalou, e a urgência de saber o que vinha a seguir agora era mais pesada do que qualquer revelação. Assim, Eduardo se viu à beira do abismo, sem saber se seria capaz de lidar com o que estava prestes a acontecer. Eduardo estava paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, confundindo-o. Eu sou herdeira. Cada sílaba parecia um soco no estômago, e um silêncio angustiante se instalou. Ivan, com aquele sorriso sinistro, parecia se divertir com o caos que acabara de gerar. O que você está querendo dizer, Sofia? Isso não pode ser verdade, Eduardo exclamou, a voz tremendo. Pedro, ao seu lado, olhava entre eles, a confusão desenhada em seu pequeno rosto. Ele não compreendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão. Edu, o que está acontecendo? Você precisa entender, Edu. Eu não sabia de tudo isso antes. Sofia tentou explicar, seu olhar pedindo ajuda. Mas o desespero tomou conta de Eduardo. Ele queria acreditar na menininha que havia acolhido, mas cada palavra saía com a fragilidade de uma taça quebrada. Não faz sentido, gritou ele, sem saber como lidar com tudo aquilo. O mundo parecia desmoronar, e os ecos das revelações começaram a distorcer. Ivan se aproximou, malévolo. Na verdade, não apenas Sofia é uma herdeira. Você também é. Eduardo franziu a testa. Do que você está falando? Ivan deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. Seu pai e sua mãe, eles não eram quem você pensa. Havia negócios, heranças, segredos que você nunca soube. Ao acolher Sofia e Pedro, você não só abriu seu coração, mas também seu lado da linhagem. Eduardo ficou em choque. Isso é uma loucura. Se eles são herdeiros, isso muda tudo. O pânico tomou conta dele. Aquela era uma revelação que jogava em uma balança não apenas o que ele sentia pelas crianças, mas toda a sua própria vida. O que mais Ivan escondia? Sofia, com os olhos vermelhos de tristeza, falou: Edu, só quero que você saiba que eu te amo como pai. Mas precisamos descobrir a verdade sobre nossa família. As palavras dela eram um ancla em meio ao turbilhão, mas o medo do que poderia vir ainda pairava sobre eles. Nesse instante, um barulho alto cortou o ar. Algo pesado caindo, seguido por gritos à distância. Cuidado! Gritou alguém. Eduardo virou-se, coração na boca. Uma explosão, uma lufada de ar quente e gritos misturados. A fumaça começou a invadir o parque. Vai, precisamos sair daqui! Ivan gritou, puxando Sofia e Pedro. Eduardo hesitou, confuso entre a urgência do momento e as verdades que desabavam ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, a mão de Ivan se fechou em seu pulso. Você não acha que é coincidência? Você ouviu bem, não ouviu? Essa verdade pode destruir você, Eduardo. Destruir? Tá dizendo que tudo isso é... Antes que ele pudesse completar, um estrondo ensurdecedor aconteceu. A terra tremeu sob seus pés, e um grondo cortou o ar. Eduardo, era a voz de um homem. Não era Ivan nem Pedro. Eduardo se virou e seu coração parou. Um homem vestido de preto avançava em sua direção. Um rosto que ele conheceu.
Papai? Murmurou, enquanto os olhos se arregalavam em choque. Era seu pai, o mesmo que acreditava estar morto. Você pensou que se livraria de mim tão facilmente? A voz de Ivan, agora cheia de ódio, ecoou à sua volta. A verdade nunca morre. Eduardo ficou paralisado, seu passado diante dele, e com isso, todas as promessas de um futuro se desmanchando. Diante de seu pai, a verdade que ele conhecia se desmanchava. Ele se virou para Sofia e Pedro, ambos olhando com assombro. Eles não estão a salvo aqui, Eduardo. O homem vestido de preto avançou, seu olhar intenso. Temos que sair. É uma armadilha. Eles vêm. Eles sempre vêm. Quem vem? Foi tudo que Eduardo conseguiu perguntar. A confusão interna crescendo a cada palavra. Neste instante, com um movimento rápido e preciso, Ivan puxou algo do bolso. Uma faca, reluzente sob a luz escassa, coberta de um brilho letal. Desculpe, Edu. É hora de acabar com isso. Eduardo não sabia como reagir. O que você está fazendo? Gritou, tentando entender a reviravolta inesperada. A presença do pai, que ele acreditava perdido, agora apenas intensificava a tensão. Eu não tenho escolha, Ivan gritou, o desespero em sua voz ecoando no vazio. A multidão ao redor começou a se agitar, pessoas correndo em todas as direções, ignorando a cena. E no calor do momento, a lâmina cortou o ar. A faca atingiu um alvo inesperado. Um grito agudo rasgou seu coração. Era Sofia. Ela tombou para o lado, um olhar de espanto refletindo a traição, o sangue começando a manchar o chão. Sofia. A palavra se libertou de seus lábios como um lamento desesperado. Eduardo sentiu a dor atravessar seu peito, a realidade se desmoronando. Não, não! O que você fez? Ele correu até ela, o mundo se misturando em uma névoa de dor e confusão. Pedro estava paralisado, com as mãos cobrindo o rosto, em estado de choque. Sofia, por favor, acorda! As palavras se tornaram um eco sem som, enquanto Eduardo se ajoelhava e a segurava em seus braços, a vida escorrendo como areia nas mãos. Edu, eu sou a herdeira. Ela sussurrou, a voz desaparecendo na brisa. O que isso significava agora? A verdade que ela carregava? O peso se tornava insuportável. Por que você fez isso, Ivan? O que você pretendia? Eduardo olhou nos olhos do homem que o traiu, sentindo seu mundo despedaçar. Mas a expressão de Ivan mudara. Holly tinha um desejo sombrio no olhar. Desculpe, mas agora a verdade não pode ser revelada. A linhagem dos Mendes não pode ser exposta. E ali, em meio ao caos, uma nova sombra se projetou. Uma figura feminina flutuava na borda da escuridão, seus olhos irradiando um poder que fazia o chão tremer. Se você não pode protegê-los, talvez eu precise interferir. A realidade estava mudando, e a cada batida do coração, Eduardo sentia que o destino deles estava prestes a se transformar de maneira que nunca imaginara. O que mais estava por vir? O que significaria essa herança que Sofia mencionou? A vida deles estava prestes a dar um giro aterrorizante, e o futuro, agora, era uma grande incógnita. Eduardo ficou paralisado, segurando Sofia em seus braços, o sangue manchando suas roupas enquanto a vida dela escorria ínte. Os gritos ao redor começaram a apagar, como se o silêncio estivesse cercando seu mundo. Ele olhou para Ivan, o homem que deveria ser uma figura de confiança, agora um traidor. O que você fez? Ivan se afastou, a expressão de satisfação se transformando em desespero. Eu só queria proteger o legado. Proteger? Você destruiu tudo! Eduardo percebeu que a raiva estava se misturando com o medo.
Ele não sabia o que fazer, mas precisava agir rápido. Sofia, fique comigo. Não vá. As palavras saíam trêmulas. O olhar dela, usualmente cheio de vida, estava agora opaco. Vão vir atrás de você. O legado. Foi tudo que Sofia conseguiu murmurar antes de fechar os olhos. A dor no peito de Eduardo era insuportável. Como uma lâmina atravessando seu coração, ele não conseguia respirar. Pedro, ao seu lado, estava em choque, o pequeno corpinho tremendo. Um rugido distante chamou sua atenção. O homem encapuzado estava de volta, dessa vez cercado por sombras que se moviam rapidamente. A verdade não pode morrer, ele gritou, antes de desaparecer em meio à multidão em pânico. Eduardo sentiu uma onda de determinação. Sofia não poderia ter partido assim. Ele rapidamente envolveu os braços ao redor de Pedro e começou a correr, arrastando o garoto com ele. Precisamos sair daqui. O parque que antes era um refúgio, agora era um campo de batalha. As sombras estavam atrás deles. Ele podia ouvi-las, como sussurros ameaçadores. Edo, onde vamos? Pedro estava chorando. A gente vai encontrar a mamãe? As palavras do garoto partiram seu coração, mas Eduardo não podia parar. Sim, vamos ficar juntos. Mas a verdade era que a direção era incerta. O que mais Ivan escondeu? Havia tanto em jogo. A herança, o legado, tudo parecia um grande quebra-cabeça. E então, enquanto corria, ele viu algo brilhar no chão. O medalhão de sua mãe. Ele parou, pegou o objeto frio e o colocou na bolsa que segurava. Roda de memórias girando em sua cabeça. Era hora de encarar a verdade. Com a mente confusa, ele se lembrou da mulher que aparecera antes, a figura tremenda que começou a se concretizar. Eduardo, você deve decidir. A voz soou de novo como um eco que penetrava em seus pensamentos. O que você fará? Ele se virou para trás, a entonação de Ivan e as sombras ainda dançando no escuro com a dor de Sofia em seu coração. A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Finalmente conseguiram alcançar a borda do parque, quando um raio de luz iluminou a noite. Ele se virou e viu Sofia, ou o que restava dela, se erguendo em uma forma que ele nunca pensou que fosse possível. Os olhos dela brilhavam com uma luz sobrenatural. Eu estou aqui, Edu. Não desista de mim. A energia pulsava ao redor dela. E mais do que nunca, Eduardo percebeu que o legado dele e de Sofia não era apenas um título ou riqueza. Era algo maior, mais profundo. Não posso perder você novamente. Ele sentiu o peso da responsabilidade e o chamado do amor, da verdade. Precisava unir as forças. Juntos, eles poderiam enfrentar o que quer que viesse. Com um giro de sua mão, a luz ao redor de Sofia se expandiu, e eles sentiram a energia se concentrar neles. Eduardo piscou, aguardando o que estava prestes a acontecer. O que vem a seguir? Juntos, decidindo o nosso destino. Ela sorriu, cósmica e forte, e o brilho os envolveu. E assim, com o último olhar, Eduardo fez um voto. Era hora de enfrentar o que havia pela frente, juntos como uma família. A verdade esperava na escuridão. E agora, querido leitor, é hora de você agir. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.